Mas, Renato, hoje para falar de um assunto não tão feliz, não só para os flamenguistas, mas para o nosso futebol também, né? Uma acusação aí, um indiciamento grave do Bruno Henrique, claro, tudo no âmbito da apuração ainda da investigação, e a gente vai falar com isso com muita responsabilidade, mas uma notícia que caiu como uma bomba para o Flamengo. Boa tarde, Renato. De qualquer forma, muito bom ter você aqui. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer fazer programa com você. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Rodrigo. Uma notícia terrível, né? Realmente uma bomba para o Flamengo. Era uma coisa que já tinha sido especulada lá atrás, mas que o Ministério Público não deu prosseguimento. Parecia que a coisa era uma bobagem, mas agora, com essas apurações da Polícia Federal, principalmente com as conversas de WhatsApp que foram reveladas, fica muito difícil acreditar na inocência do Bruno Henrique. Claro, vamos ter um julgamento, temos que esperar um pouco antes de pronunciar de uma maneira definitiva, mas eu confesso a você que eu estou muito, vamos assim dizer, com muito pouca esperança de que o Bruno Henrique escape dessa vez, porque os prints das conversas dele com o irmão são extremamente comprometedores. Só se ele conseguir provar que não era ele que estava passando aqueles prints, que era um outro cara no lugar dele. Também parece bastante inverossímil, né? Eu acho que, infelizmente, o Bruno Henrique vai acabar a carreira dele da maneira menos meritória possível. Assim como o Paquetá também pode acabar, e o próprio Luiz Henrique. Mas, por incrível que pareça, eu acho que o caso mais comprometedor é o do Luiz Henrique. Do Paquetá, pelo menos até onde eu sei, não houve nenhuma prova de conversa dele admitindo que poderia fazer isso. O que houve foram vários parentes dele apostando que ele ia tomar cartão amarelo em mais de um jogo, né? E até em algumas apostas combinadas com o Luiz Henrique, que também já se provou que recebeu um dinheiro de um dos apostadores. Estão todos complicados. Mas a coisa mais explícita para mim, infelizmente, é a do Bruno Henrique. Agora, tem uma coisa, o Paquetá vai ser julgado daqui a 3 rodadas do campeonato inglês, mais ou menos. Quando acaba o campeonato inglês, a Federação Inglesa deve anunciar o resultado da investigação do Paquetá. Isso aí pode ser uma jurisprudência em relação ao que vai acontecer com o Bruno Henrique. Se o Paquetá levar uma pena muito pesada, o Bruno Henrique não vai escapar aqui no Brasil. Agora, se o Paquetá, de repente, for absolvido, sabe-se lá com que motivos, de repente, quem sabe, há uma experiência para o Bruno Henrique, mas eu, sinceramente, estou com muito pouca expectativa de que ele vai conseguir escapar disso. São indícios fortes, né? Uma apuração muito séria, uma investigação muito séria, claro, da Polícia Federal, mas é importante a gente ressaltar, né, a responsabilidade que a gente tem que tratar esse assunto, porque está no âmbito da investigação, todo mundo goza aí da presunção de inocência, a gente não pode fazer um julgamento antecipado, então a gente reforça isso, mas vamos trazer todos os indícios, isso que a polícia está trabalhando como provas, porque são realmente indícios muito fortes. Nós temos uma enquete aí para vocês votarem, para a gente saber o que vocês estão achando desse caso, né, de toda essa situação envolvendo o Bruno Henrique. A enquete aí na tela é a seguinte: qual é o papel do Flamengo nessa história? O que o Flamengo deveria fazer com o Bruno Henrique, na opinião de vocês? O Flamengo deveria manter o jogador no elenco, mas tirá-lo do time, ou seja, ele não entrando em campo, mas mantendo ali junto ao elenco. Manter o jogador no elenco e deixá-lo no time, então que ele siga jogando normalmente. Afastar o jogador de maneira provisória ou afastar o jogador de maneira definitiva. Então, vocês podem palpitar aí o que vocês acham que o Flamengo deveria fazer. Lembrando que hoje mesmo tem jogo contra o Juventude e ainda não está confirmada a participação do Bruno Henrique nessa partida. Aproveitem, já deixem o like aqui no nosso programa no De Primeira, se inscrevam também no canal do All Sport e a gente conta com a participação de vocês, mandem perguntas, sugestões, críticas, vocês fiquem à vontade. Deixa eu falar então com o Rodrigo Matos, aliás, já falei com ele ao longo da manhã de hoje, ele está nessa apuração desde ontem, está enfronhado ali, especialmente no que diz a investigação da Polícia Federal. Rodrigo, o que a gente teve de novidades aí da manhã para agora? E você, né, muito mergulhado nos relatórios com mais de 80 páginas da Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai mostrar os prints e também o lance em que o Bruno Henrique se envolveu, pelo qual ele está sendo acusado. Como é que está o âmbito da investigação agora à tarde? Boa tarde, Luísa, né, Rodrigo? Nem te dei bom dia, mas não te dei boa tarde. Pois é. Opa, travou aqui. Estamos te ouvindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato, Samir
Luísa tá que nem a Ana Sati lá, né? Tem que ser libertada pelo UOL em algum momento aí do estúdio, né? Então, você também. Em relação à investigação, não tem novidade, porque concluiu o inquérito, né? O que a gente tem que esperar aqui é a denúncia agora do MP, né? O que a gente já publicou é aquela sequência de diálogos que começam primeiro com diálogos do irmão, o Vander, do Bruno Henrique com o Bruno Henrique, perguntando quando que ele vai receber o terceiro cartão, e diálogos depois posteriores deles falando de cartão, e um aviso do Bruno Henrique de que, olha o que você tinha lembrado e tal, vai acontecer. E posteriormente eles voltam a falar de apostas quando o Bruno Henrique empresta um dinheiro para o Vander, né? Então você tem sequência inteira, e também tem prints do próprio Vander torcendo ali durante o jogo, né? Para sair o cartão, mas já com uma certeza, a PF tem essa... por todos esses diálogos que os apostadores tinham certeza de que ia sair o cartão. Então, nos termos da investigação, não vai ter nada. O que a gente pode ter de desdobramento? A denúncia do MP, que a gente vai ter que esperar para ver quanto tempo vai demorar, para ele eventualmente virar réu, que é provável, e o desdobramento da justiça desportiva. Porque do Flamengo, que a gente teve, você lembra que de manhã eu disse que era provável que o clube o mantivesse. A informação que eu tive depois, conversando com pessoas do clube, é que o Flamengo não via nesse momento motivo para tirar, porque vê como um caso igual ao do Paquetá, que continua jogando como West Ham. Só que tem uma pulga aqui atrás da orelha aqui. A relação de jogadores do Flamengo costuma sair no horário do almoço. E ela não saiu. Né? O Bruno Henrique deu um comunicado ali com um versículo bíblico indicando ali que vai jogar e tal, mas ainda não saiu. Estamos aí 2 horas da tarde e ainda não saiu a relação de jogadores do Flamengo. Então, não sei se mudou aqui no momento que a gente virou de pouco tempo para cá alguma posição, mas a posição do clube era de que ele podia jogar, que ele estava mantido no elenco e que dependia do Felipe Luiz. Só se o Felipe Luiz tirasse por algum motivo, seja ele lá qual for, motivo técnico do Felipe Luiz. Mas como essa relação está demorando um pouco, gera essa dúvida, né? Se teve alguma mudança de curso no que a gente apurou ali no período da manhã, fim de início da tarde, para agora. Vamos esperar para ver se ele aparece de fato. A informação que a gente tem, todas que vinham de todos os lados, que ele apareceria na relação e seria mantido no princípio do Paquetá, né? De que o mesmo princípio, está sendo investigado, julgado, mas enquanto isso continua jogando. E a gente vai ter que ter o desdobramento do STJD, que está esperando o compartilhamento aí dos dados da Polícia Federal oficialmente, né? Para poder reabrir, eventualmente, né? Deve reabrir um procedimento investigatório. E agora, só que o Renato falou que tem a jurisprudência do Paquetá, eu acho mais provável que a jurisprudência que conte seja o que aconteceu com os jogadores naquele caso do MP de Goiás, né? Que é o primeiro grande caso de manipulação de resultados, porque foi como o STJD, que tem a regulação brasileira, julgou. E ali teve afastamento preventivo em alguns casos e teve uma punição em torno de 2 anos. Eu acho mais provável, não estou falando que ele vai ser punido por 2 anos, mas eu acho mais provável a gente olhar para esses casos que aconteceram no Brasil, que também tem alguma similaridade, embora os jogadores tenham recebido dinheiro. O Bruno Henrique ele favoreceu a família, né, pelo que estão indicando ali os prints, mas eu acho que no final das contas é a mesma infração, né? Eu acho melhor a gente olhar a jurisprudência do que aconteceu no Brasil do que o que aconteceu, do que vem acontecendo na Inglaterra, porque na Inglaterra as regras são meio diferentes. Fato é que as punições podem ser severas tanto no âmbito esportivo quanto no criminal, né? Porque ele está sendo investigado aí nos dois lados, em paralelo, né? Uma investigação corre em paralelo com a outra e agora o STJD, como o Rodrigo falou, está pedindo essas informações à Polícia Federal para que ele também possa fazer a própria apuração. Bom, a gente vai aguardar, né? A gente está nessa expectativa para saber se o Bruno Henrique vai para o jogo ou não. Esse jogo que é 9h30 da noite no Maracanã, então fica essa expectativa. O que a gente tem de informação é que ele está concentrado, né? Então vamos aguardar a manifestação do Flamengo. A manifestação até agora do Flamengo foi um comunicado na noite de ontem em que ele disse que ficou ciente dessa situação através da imprensa. Tá aí o comunicado do Flamengo, que ele diz: não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique.
O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional de presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa. Valores que sustentam o Estado democrático de direito. Então, esse é o posicionamento do Flamengo, dizendo, né, que está totalmente junto ali às regras do fair play, que defende isso, mas também defende aí a presunção de inocência do jogador. O Bruno Henrique se manifestou há pouco, uma manifestação muito breve em que ele posta ali nas redes sociais dele uma arte do jogo de hoje, dando a entender que ele vai para o jogo, e ele postou um versículo bíblico. A gente tem aí a arte do Instagram, para a gente ver como a foto dele, e ele usa o versículo bíblico e a imagem do jogo contra o Juventude. E aí ele diz, não tem, quer dizer, esse versículo que ele postou tem um significado. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então, isso foi tudo que Bruno Henrique disse até agora. Ô Samir, daqui a pouco a gente vai ver os prints, tudo que foi divulgado até agora e também todo esse conteúdo ao qual o Rodrigo teve acesso e os colegas também. Mas, nesse momento, qual você acha que deveria ser a postura do Flamengo? E por esse pronunciamento do Flamengo, você acha que o clube está agindo corretamente? É um caso complexo, claro. Em relação à nota, eu acho que o Flamengo está correto, né? Não tem muito o que falar também, porque não dá para você, né, condenar o Bruno Henrique antes. No caso de jogar, eu acho que o Flamengo deveria poupar. Primeiro que não é uma decisão de campeonato, é um jogo no Maracanã. O Flamengo tem elenco, né, diferente de muitos clubes no futebol brasileiro. O Flamengo pode colocar um jogador ali no lugar dele e não vai sentir tanto. E aí você poupa o jogador, porque a pressão certamente está forte, a gente vê pelas mensagens, né, até a postagem do Bruno Henrique, ele está sentindo a pressão, senão ele não colocaria, né, essa postagem com esse versículo bíblico. Né? Conhecendo um pouco, né, de Bíblia que eu conheço, não temas. Se ele não estiver devendo, for inocente, não tem o que temer mesmo, mas, né, caso venha realmente estar envolvido nisso, vai ficar difícil para o Bruno Henrique. Renato, para você, por hora, como que o Flamengo deve agir? Olha, se o Flamengo está seguindo o raciocínio que ele colocou na nota oficial, de que, em princípio, a presunção de inocência deve prevalecer até que se prove o contrário, o Flamengo tem que deixar ele continuar jogando. O Flamengo tirar ele do jogo agora é quase que uma confissão de que acredita que o Bruno Henrique é culpado. É uma situação, eu sei que é difícil, é controversa, mas eu acho que enquanto a coisa não for decidida, a menos que o Flamengo perceba que o Bruno Henrique está abalado com isso e que provavelmente não terá o mesmo desempenho. Mas em termos de presunção de inocência, ele só vai ser culpado no dia que ele for considerado assim pelo Ministério Público. Enquanto isso não acontecer, eu acho que o Flamengo tem que deixar ele jogar. Tem essa questão, né, de como ele vai se comportar emocionalmente na partida, né, de quanto isso vai o abalar, claro, uma situação muito séria, de como a torcida também vai receber e como os próprios adversários, né, e o elenco, enfim, é uma situação que acaba influenciando todo o ambiente de jogo. Ô, Rodrigo, a gente fica aqui pensando, né, como é que o Flamengo está lidando com isso, se já teve uma conversa com o jogador, perguntando se ele de fato cometeu este ato ou não, né, como que isso tem sido tratado aí por vocês? Não, tinha tido essa conversa atrás, né, sobre se ele tinha cometido ou não, quando teve a busca e apreensão na casa do Bruno Henrique. E ele tinha dito para o clube que inocente. Na época, a posição tinha dado, quando tinham ficado com o celular dele. Agora, depois, nesse relatório da PF, foi se descobrir que ele apagou todas as mensagens que ele tinha com o irmão do seu celular. Tanto que o que foi encontrado de mensagem eram mensagens do irmão dele, né? Do celular do irmão dele, do Vander. Foi lá que foram encontradas mensagens. Então, foi uma posição lá atrás. Por enquanto, o Flamengo continua nessa posição de que, pelo menos até agora, né? De que o manteria no Paquetá, assim como o Paquetá. Eu discordo um pouco do que o Renato falou. Eu acho que, nesse momento, o melhor seria afastá-lo. Porque entendo que é uma questão moral do clube de separar um pouco o jogador, deixar ele se defender ali à parte e não deixar ele envolvido no ambiente do clube. Eu estou falando mais em clube do que pensando no Bruno Henrique em si. E isso aconteceu também naquele caso do MP de Goiás, que tinham elementos já muito robustos contra alguns jogadores, WhatsApps
comprovando ali que eles fizeram algumas transações com apostadores, e clubes como o Atlético Paranaense, teve outros clubes que afastaram seus jogadores. Eu acho que o Bruno Henrique está no mesmo momento que estavam esses jogadores do caso Pé de Goiás, e que o ideal, quer dizer, que há robustas e, portanto, o ideal não é condená-lo, manter ali a presunção de inocência, não é romper o contrato dele, não é nada disso, mas é afastá-lo totalmente dos jogos. Pode causar um prejuízo esportivo? Pode causar um prejuízo esportivo, mas eu acho que o mais importante para o clube seria esse afastamento. E aí, Luísa, a gente publicou agora mais uma, não sei se chegou aí para você, mais uma matéria, né, eu e Igor, também falando sobre mais alguns dos prints ali, que é um grupo de WhatsApp, né, que tinha chamado ABC Bet, que tinha alguns apostadores ali, alguns deles que foram indiciados, e em determinado momento um deles vira e fala assim: o Juninho deu a letra, dizendo: o Juninho deu a letra. Juninho é o irmão do Bruno Henrique, o Vander, que é conhecido como Juninho. O próprio Bruno Henrique se refere a ele como Juninho, dizendo que a aposta era certa. Então, o assunto do cartão do Bruno Henrique, além da família dele, girou ali nesse grupo, um grupo restrito, mas um grupo ali de apostadores, e tinha essa coisa da certeza de que ia acontecer o cartão amarelo, como de fato aconteceu, e que no relatório da PF ela conta ali o que, na minha opinião, é um elemento probatório que senta as mensagens. Ela diz ali que ela relata 4 ou 5 lances do Bruno Henrique, que ela analisou depois as imagens, que ele poderia ter tomado cartão. Fez uma falta dura e depois chutou a bola, que é coisa típica de atleta, isso já no final do jogo. Foi reclamar junto com o Gabigol, ele era o capitão do time, verdade. Fez outras faltas duras, reclamou assintosamente durante o segundo tempo, é uma coisa que a gente não tinha tido a oportunidade de analisar o inteiro anteriormente. Então, é uma análise ali que mostra que ele já tinha tido outros lances passíveis de amarelo, o que derruba uma tese da defesa do Bruno Henrique de que como é que ele ia armar e tomar o cartão no último minuto, né? Que o minuto foi aos 45 minutos, depois ele é expulso. Na verdade, os indícios ali é de que ele já tinha tentado um cartão anterior, e que todo mundo estava acompanhando esses grupos de bets, porque sabiam dessa afirmação do irmão dele, né? São mais elementos que complicam a situação do jogador, né? Tanto a informação está circulando em grupos de WhatsApp, ou seja, deixou de ser uma conversa restrita só entre ele e o irmão dele, supostamente, pelos prints que a gente teve acesso. E aí tem que ver também, claro, vai ser investigada a veracidade dos prints. Além de ter sido falado com mais pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, que é algo que você nem tem tanto controle, assim, que vai se espalhando, ainda tem esses indícios dos lances dentro de campo, né? De outras situações de jogo em que ele poderia ter tomado o cartão. A gente vai ver agora o lance que o Bruno Henrique toma cartão. Antes, deixa eu só tirar uma dúvida com o Rodrigo, porque, Rodrigo, todo o que se comenta, né? Eu acho que o assunto maior, principal de hoje é esse, e todo mundo fala, né? O print, nossa, o print... vamos usar um português chulo, assim, é como um batom na cueca, né? É uma prova cabal, um indício cabal. Mas é preciso saber a veracidade do print, claro, né? Se esse print, de fato, é real. Há uma investigação nesse sentido também, uma apuração para saber se esse print ele é verdadeiro, se de fato houve a conversa, se era o Bruno Henrique quem estava falando também, se era o irmão, o interlocutor. Eu imagino que a apuração também passe por aí. Olha, a PF apreendeu o celular de várias dessas pessoas. Essas mensagens foram encontradas no celular do irmão do Bruno Henrique, que não tinha pagado. A PF sabia o celular, qual era o celular do Bruno Henrique, porque também tinha apreendido e ele tinha dado a senha dele, né? Então, assim, você tem uma mensagem dentro do grupo de WhatsApp do irmão do Bruno Henrique, falando com o celular que é do Bruno Henrique, sobre esse assunto específico, várias mensagens seguidas, comprovante bancário que o Bruno Henrique enviou para o irmão dele quando emprestou um dinheiro. Mas, enfim, uma conversa em sequência entre irmãos ali durante vários meses. Pode ter sido que ali em algum momento alguém pegou coisa? Até pode, mas assim, não é o que nada indica, porque tem uma conversa sequencial de algumas conversas em alguns momentos diferentes. Pode citar aqui 4, 5 momentos diferentes entre os dois irmãos, falando sobre essa questão de apostas. Então,
muito difícil que tenha sido uma outra pessoa que ficou se passando pelo Bruno Henrique durante 3 meses, falando sobre a aposta e dando informações que eram todas coerentes ali. Ele estava com 2 cartões, ia tomar o terceiro cartão, mandando comprovante bancário, e ainda em um momento o irmão dele desconfiou que fosse outra pessoa que não o irmão dele. Meio difícil, né? São elementos realmente complicados. Vamos ver o lance pelo qual o Bruno Henrique tomou o cartão, e é o lance que causou toda essa investigação. É um lance assim, em que ele está ali já no fim do jogo, ele com o Soteldo, ele faz a falta, daí ele toma o cartão, ele reclama, né, bastante e acaba sendo expulso de jogo. O lance em si, Samir, te gera suspeitas ou tem todo um contexto depois que a gente fica sabendo da situação toda? Até onde ele está posicionado já é esquisito. Claro que a gente não pode, né, levantar esse tipo de tese também, mas o que o Matos falou é o que pega, né? Acho que o Rodrigo Matos foi perfeito. Não tem só a questão desse lance, né? Certamente a Polícia Federal foi lá, teve o cuidado de acompanhar todo o jogo, enfim, quem está investigando o caso. Então, não é só esse lance em si, mas é claro que essa reclamação no final também levanta um pouco de suspeita. Mas os outros lances que o Rodrigo citou acaba deixando a situação do Bruno Henrique mais complicada e também da defesa dele, né, Luísa? Vamos ver, então, os prints das conversas que seriam, né, que está sendo investigado, mas supostamente do Bruno Henrique, com o irmão dele, com o Vander, que é um dos investigados, o Vander Nunes Pinto Júnior. Diz aí, uma das conversas, diz aí, ó, o Vander diz: "Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro?" Bruno Henrique responde: "Sim." O Vander: "Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós, hein? KKK." Então, Bruno Henrique teria respondido: "Contra o Santos." E o Vander: "Daqui a quantas semanas?" O Bruno Henrique: "Olha aí no Google." Então, o Vander responde: 29 de outubro. "Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão?" KKKKK. E o Bruno Henrique diz: "Não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém." Aí o Vander, por fim, responde: "Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso." Tem uma outra mensagem também, longa, do Vander, que teria sido do Vander para ele, em que o Vander diz, ele pede dinheiro para o Bruno Henrique. "No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagaram. Eles colocaram a aposta sobre análise e o dinheiro está todo preso lá, 12 mil. Aí estava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só para resolver minhas coisas aqui até esse dinheiro sair. Pagar o cartão, pagar a pensão dos meninos que está atrasada, me estabilizar aqui." A sequência segue, mas é isso que chama mais atenção, que mostra, assim, pelas mensagens, né, que as casas de apostas já tinham identificado como suspeitas essas apostas e por isso teriam bloqueado o valor. Então, são alguns desses indícios. Agora, Renato... Luísa? Oi. Não, só para dar uma informação que me responderam aqui, continua valendo a informação de manhã, ele vai para o jogo, é a informação de uma fonte de dentro do Flamengo, e se ele vai ser escalado é com o Felipe Luiz, mas vai para o jogo hoje contra o Juventude, o Bruno Henrique, apesar de não ter saído a relação aí. Tá, mas é a informação importante que o Bruno Henrique vai para o jogo, e aí, né, os holofotes, né, todo mundo, os olhares vão se voltar todos para o Bruno Henrique nessa partida, a gente vai ver como ele vai se comportar. E, Renato, você imagina como possa ser esse comportamento da torcida do Flamengo em relação ao Bruno Henrique hoje, depois de tudo que aconteceu, e também dos adversários, né, de todo esse ambiente de jogo? Olha, eu não acredito que a torcida do Flamengo hostilize o Bruno Henrique. Não acredito mesmo. O torcedor do Flamengo é apaixonado de tal forma por ele que mesmo que seja comprovada a culpa e tudo, o torcedor vai ficar com raiva pela burrice dele, vamos assim dizer. Porque... me desculpe o Bruno Henrique, mas não há outro termo. Burrice. Porque se ele tivesse dado esses 12 mil para o irmão, ele resolveria o problema e não aconteceria nada disso. Gente, o Bruno Henrique ganha qualquer coisa em torno de 1,5 milhão por mês. Era muito mais fácil ele ter ajudado o irmão. Disse, não, tá aqui, toma aqui. Tá, me paga quando você puder. Do que se meter nesse rolo, nesse absurdo, né? Nessa história de aposta. Infelizmente, ele não raciocinou o suficiente, né? A sensação é que eu tenho, porque isso é um caso de 2 anos atrás, é bom que a gente lembre, hein? É um caso de 2 anos atrás, não sabia-se nada de Paquetá, não sabia-se nada. Eu acho que isso aí, no meio entre os jogadores, era uma coisa meio que, não dá para fazer, arrumar um dinheirinho ali para o meu irmão, para minha tia. Eu acho que isso aí estava começando a disseminar. Porque você vê que são vários casos, né?
o caso do Paquetá, é o caso do Luiz Henrique, é o caso do Bruno Henrique, são os casos aqui no Brasil que inclusive resultaram em penas, tá? Então, mas é inacreditável, né? O cara não ter o raciocínio de dizer, pô, não vou me arriscar numa bobagem dessa, cara. Pô, você precisa de 12 mil? Irmão, toma aqui, esquece. Se você for olhar o que se ganha, supostamente, não ganharam porque não foram pagos, mas o lucro que a tia, a prima, gente, era aposta de R$300 para ganhar 450, 470. Gente, uma coisa inacreditável, uma merreca, como a gente costuma dizer, para alguém que ganha 1,5 milhão por mês. E ele entrou nessa. Acredito, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não acredito que a torcida do Flamengo vai hostilizá-lo, não. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai ficar com muita raiva dele se ele realmente tomar uma pena braba, o que é bem provável, ou até for banido do futebol. E a gente tem que lembrar que uma pena de 2 anos para o Bruno Henrique, por exemplo, é o final da carreira dele, gente. O Bruno Henrique não tem mais capacidade de ficar 2 anos suspenso e voltar. Ele não vai ter mais, provavelmente vai até tentar, mas não acredito que consiga voltar e a jogar um grande futebol. Então, é uma situação sobre todos os aspectos lamentável. Sobre escalação ou não, o Eric Faria disse hoje no Seleção, no Sport TV, que ele tinha a informação que o Bruno Henrique já não jogaria, seria substituído pelo Juninho, por uma questão de minutagem. Só que eu vou te dizer uma coisa, diante de toda essa confusão, se o Flamengo quer prestigiá-lo no sentido da presunção da inocência, o Flamengo tem mais a que escalar. O Flamengo tem mais a que escalar. Porque se tirar, mesmo que seja por minutagem, vai sempre dizer, tá vendo? O Flamengo já não está nem mais escalando, tá? Enfim, o caso é uma confusão gigantesca e o Bruno Henrique está em situação muito complicada. É muito difícil acreditar que ele vai escapar dessa. Tudo o que acontecer vai gerar burburinho, se ele entrar ou não em campo. E é muito triste, né? Claro, isso tudo se comprovando. Porque se a gente pensar na maioria dos jogadores de futebol que não tem essa condição financeira do Bruno Henrique, muito pelo contrário, né? A realidade do jogador de futebol é extremamente difícil, da maioria deles, já seria errado. Mas ainda tem um contexto que é mais compreensível. Se o cara está desesperado, está com salário atrasado, ele não tem como colocar comida na mesa, comete um erro desse por desespero. Isso é uma coisa. Agora, um jogador que ganha mais de 1 milhão por mês, que ganha um salário assim, altíssimo, e entrar numa dessa, cometer um crime desse, isso se comprovar, por conta de R$1.000 para ajudar um parente, é incompreensível, cara. É incompreensível, né? Luísa, e é só acrescentar uma informação, desculpa te interromper, Samir. Mas, assim, embora o dinheiro fosse todo para a família dele, não tenha nenhum indício que o Bruno Henrique lucrou com isso, em um dos diálogos com o irmão dele, eles falam de outra coisa de apostas, que o Bruno Henrique fala assim, não é para você porque é muito dinheiro, R$10.000 por semana, relacionado a cavalos, que não fica muito claro, a PF coloca ali como uma suspeita de irregularidade, um negócio que não tem nada a ver com essa investigação, né? Eles só registram ali porque estava no contexto dos diálogos entre os irmãos, mas assim, tinha uma coisa ali que ele estava apostando relacionada a cavalo que não tinha nada a ver com futebol, que ele estava apostando R$10.000 por semana. É o que está num dos diálogos. Né?